Oi, pessoal, bom dia, pessoal do artigo. Eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos. Eu acho que porque é muito controverso, né? Essa questão pelo WhatsApp, conversa, é muito complicado. Quando eu falei com a Cláudia concernente a esses artigos que ela me procurou, né? Eu me prontifiquei e falei para ela que estaria enviando textos, autores de cada temática de cada artigo. Para quê? Para que vocês possam estar lendo e se prontificando. Porque o importante não é só vocês mandar alguém fazer o artigo, mas que esse alguém que esteja fazendo envie para vocês os textos principais, tanto do que você produziu, baseado na parafrasação dos autores da questão do teu artigo ou monografia, no caso de vocês, artigo. Quando eu fiz, né, as 15 monografias em Presidente Dutra, do pessoal do Faculdade de Teresina, que eu trabalhei 7 anos lá, eu fazia isso com eles. É tão tal que uma vez eles me pagaram para mim ir para Presidente Dutra, somente apresentar os textos, além de apresentar para eles, eu expliquei cada detalhe e ainda dei uma aula para eles, porque no caso eles iam defender para a banca examinadora. Então cada instituição tem suas tem suas regras. É claro que existe a ABNT. A ABNT são a agência, né, que comanda, que rege toda a normativa de trabalhos acadêmicos. Todo TCC, nem todo TCC pode ser monografia ou artigo, porque depende muito. Até mesmo alguns trabalhos de graduação aceitam artigos, mas pós-graduação, somente artigos. Então, eu estava propondo a vocês mandar os textos para vocês ir lendo a questão, eu falei dos textos que amarravam as ideias. Por exemplo, a minha monografia que eu fiz do curso de graduação foi sobre avaliação escolar, com base em Lucchesi e também, principalmente, na ideia de Jussara Hoffmann. Então, eu amarrei todo o meu artigo dentro desses dois autores. Então, antes de eu escrever o meu desenvolvimento em cima disso, eu tive que estudar profundamente Lucchesi e Jussara Hoffmann para me desenvolver. O que eu falei para vocês? Iria mandar esse desenvolvimento, tanto o desenvolvimento que é a ideia da ideia sobre o autor e também um texto na íntegra do autor, ou seja, as referências principais. Concernente a enviar o artigo agora, pessoal, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque vai ter ainda a orientação. Com base nessa orientação é que eu irei mandar para vocês o artigo perfeito. Depois de quê? Depois da orientação, depois que eu enviar, né? Depois que a gente enviar, eu mando para vocês perfeitamente. Depois vocês, toda a faculdade é assim. Depois vocês enviariam para o Cleito enviaria para a faculdade vai analisar como é que está, se precisa de alguma correção. Essa equipe de toda a universidade que acontece assim, ela envia para o sujeito que a fez para ele corrigir alguns detalhes. Por quê? Porque cada instituição tem uma regra que ela abraça da ABNT e outras não. Tá entendendo? Às vezes uma palavra por exemplo, Abraão Gomes da Silva, quando vem em cima, às vezes algumas querem caixa alta, outras caixa baixa, outras querem negrito, outras não. Então eu só posso enviar esse artigo para vocês pronto, perfeito, quando vier de lá já com uma correção. Se não precisar de correção, aí sim vocês já ficam com o artigo, porque meu trabalho é entregar para vocês o trabalho perfeito. Tá entendendo? E outra coisa, eu só posso fazer com base nas ideias da instituição do Cleito depois que eu ver. Ou eu vou dar a aula, que eu acho que não vou, porque vou estar ocupado, ou um outro professor vai orientar vocês. Com base nessa orientação, é de praxe a universidade mandar o professor com as regras adotadas pela instituição. Então, só depois que você tiver essa aula, mandar para mim toda a aportilha, o material que rege as ideias a priori dessa faculdade sobre um artigo, porque cada um tem as suas mudanças. A UEMA, eu faço para a UEMA, tem uma mudança. Eu faço para a FAFIB, tem uma mudança. Para a FAERP, para a Anhanguera. Então, todas adotam umas coisas, entendeu? Algumas colocam, por exemplo, no final, 2021 Barra do Corda, Maranhão. Outros não querem que você coloque isso, não quer que identifique a cidade. Só coloca 2021. Então, cada uma tem suas similaridades.
Então, para mim enviar esse artigo para vocês, eu tenho que ter todo esse papel da orientação que vocês ainda vão ter. O que eu estou fazendo, pessoal, é arrumando biografia, arrumando livros e fazendo os textos originais. Com base nesses textos, eu vou estar enviando para vocês estudar, se aprofundar, para quando um dia alguém perguntar qual foi o teu artigo sobre tua monografia, você, além de saber o tema, porque muitas pessoas não sabem nem um tema, além de saber o tema, você saber argumentar dentro do tema o que você pesquisou sobre a avaliação, sobre psicogeneses, se você pesquisou sobre o desenvolvimento cognitivo, alfabetização, enfim. O que eu disse para vocês que enviar antes são textos com base em quê? No tema de vocês, não o artigo pronto. Porque eu só posso mandar depois que eu receber as regras que o Cleito vai enviar ao professor para orientar vocês. É isso que eu quis dizer para vocês, mas parece que alguém não me entendeu. Então o que acontece? Vocês podem observar nessas imagens, tem monografia nova, monografia Leandro. Essa monografia Leandro são monografias, 15 monografias que eu fiz o ano atrasado, de uma turma de graduação do povoado Leandro, Fernando Falcão. Essa monografia PK aqui é de Presidente Dutra, que o pessoal chama Presidente Dutra de PK, entendeu? Monografia Abraão, História, monografia Deusiane, monografia Natália, na monografia... Então, esses são trabalhos. Então, cada trabalho desse aí muda alguma coisa, porque são instituições diferentes. Não quero que vocês entendam isso, mas parece que, né, vocês, não sei se vocês estão acostumados com esse mundo acadêmico ou estão adentrando agora. Mas o que funciona é dessa forma, pessoal. E outra coisa, é aquela questão de vocês, mas só depois que eu receber e tal. Tudo bem, isso é uma coisa subjetiva de vocês. Só que vocês sabem que muitas pessoas trabalham aqui em Barra do Corda com esse tipo de trabalho, monografias, por exemplo, 700, 800 reais, que a gente faz, o aluno entrega a metade para o professor e depois a metade na entrega do trabalho corrigido e perfeito. Mas eu não vou estar julgando vocês pelo pré-julgamento, não sei o que foi que aconteceu. Mas é assim que acontece, mais ou menos com trabalhos acadêmicos. Agora, vocês ficam à vontade, pessoal, para fazer e mandar uma outra pessoa para fazer. Isso e eu oriento vocês, para quem for fazer para vocês, fazer isso para vocês. Antes de entregar todo o material futuramente revisado pela faculdade, enviar para vocês os textos e fazer isso. É o que eu propus para vocês. Tá bom? Um abraço.